Boa noite a todos. Hoje, domingo, 4 de agosto de 2024, estamos iniciando mais um NEP Alcione. Hoje com estudo de Paulo, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 12. Eu vou iniciar fazendo a leitura, uma leitura de harmonização, e em seguida fazendo uma prece. A leitura vai ser: Senhor, ensina-me a. Está no livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça Ribeiro. Está no NapSearch. Senhor, ensina-me a ser cada dia mais calmo e paciente. Não julgar meus semelhantes. Não criticar negativamente quem quer que seja. Não falar com agressividade. Ouvir com discernimento. Ver sem malícia. Amar com renúncia. Perdoar sem restrições. Olvidar todo o mal. Estudar com perseverança. Não acreditar no cansaço. Superar o desânimo. Não invejar os que são felizes. Amparar os menos felizes. Ser voluntário no bem. Compreender a dor. Estar contigo nas boas obras. Senhor, ensina-me a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, assim seja. E assim, diante de ti, meu Pai, pedimos a permissão para iniciar esse estudo e que os pontos de luz aqui irradiados possam alcançar a todos os nossos irmãos que não puderam estar aqui presente hoje, possam alcançar também a todos os nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos menores, e possam também alcançar a todos os nossos irmãos que necessitam de Ti. Permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu parar a apresentação. Boa noite, Mari. Boa noite, Dani. Boa noite. Eu estou com a Bíblia de Jerusalém e a Bíblia do Peregrino. Alguém quer fazer a leitura de alguma? Eu estou com as mesmas aqui. Por favor, quer ler alguma? Pode ler. Bom, vou pegar aqui a de Jerusalém. Tá. Acaso compete a mim julgar os que estão de fora, os que estão fora? Não são os de dentro que vós tendes de julgar? Nesse tem uma nota de rodapé, não tem? Carlos, por favor. Na de Jerusalém, acho que está. Tem. Deixa eu ver aqui. Os que não pertencem à comunidade. A expressão vem do judaísmo. Isso. E aqui ele coloca outras passagens, né? Acho que é Marcos. A do Peregrino. Será que toca a mim julgar os de fora? Vós não julgais os de dentro? Essa não tem nenhuma nota de rodapé. Eu tô com a de Genebra. Por favor. De Genebra. E a nota é 12 e 13. Diz o seguinte, mas eu acho que, pelo que eu entendi, é mais 13. Mas, vamos lá, né?
Vou dar spoiler da semana que vem. Ao citar a ordem repetitiva em Deuteronômio para expulsar os ímpios de Israel, Paulo apresenta um paralelo importante entre a comunidade da aliança no Antigo Testamento e a igreja cristã. A igreja visível deve disciplinar os seus próprios membros, assim como fazia o povo de Israel no Antigo Testamento. Contudo, os de fora não devem ser disciplinados, isto é, excluídos do contato pessoal pela igreja. Nem mesmo Paulo, em sua autoridade apostólica, julgava os de fora. Isso não significa que Paulo não tenha criticado e chamado os ímpios ao arrependimento, mas que ele não lhes impunha a disciplina que se aplicava à igreja. Acho que nós resumimos o estudo de hoje, né? Porque, para mim, é exatamente isso. Se você me permite, Silvia, é exatamente essa questão, né? Quando ele fala, por que eu tenho de julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? É assim, é a preocupação de Paulo com o coração da igreja, né? com aqueles que se declararam discípulos, ou que deveriam seguir a disciplina do Cristo. Então, se eu sou discípulo e não sigo, tem alguma coisa muito errada aí, né? A gente sabe que tem, mas enfim. Nesse contexto, que eu imagino que Paulo, nesta carta, e voltando alguns passos atrás, e lembrando por que Paulo mandou uma carta, né, nesse teor aos Coríntios, a igreja estava descambando para algum lado. Então, ele exerce a sua autoridade apostólica de não julgar, quem julga é Deus, é isso que está no 13, mas aqui no 12 ele fala, ó, eu tenho que puxar vocês pelas rédeas, que essa é a minha obrigação, né? Então foi mais ou menos esse o entendimento que eu tive. Sensacional o conteúdo aqui da nota da Bíblia de Genebra. Volto aí para vocês. Já explica, né? Já vem perfeito, né? É isso. Paulo, ele não foi enviado para julgar os que estão fora da comunidade, né? Ou para julgar aqueles que não eram cristãos, né? E quem que eram os não cristãos? Quem que eram os de fora que Paulo falava, né? Então, historicamente, os judeus usavam o termo gentios para se referir a todos os que não faziam parte do povo judeu, né? Então, Paulo, ele também amplia esse termo para incluir tanto os gentios quanto os judeus que não tinha aceitado Cristo, né? Ou seja, todos aqueles que estavam fora da comunidade, né? E o que a doutrina nos diz, né? O que a vida nos diz, né? Os ensinamentos de Jesus sobre não julgar os outros, não julgueis para que não sejais julgados, né? Principalmente esse versículo, a gente sempre lembra, né? Que está em Mateus, capítulo 7, versículo 1. E aí nos remete a uma autoavaliação, um autoconhecimento antes da gente tentar corrigir ou julgar os outros, né? Paulo ali estava tentando usar da disciplina, né? Então, a gente vê uma responsabilidade trazendo para nós, né? Uma responsabilidade individual, uma responsabilidade coletiva no auxílio e numa ajuda mútua para crescer, né? Espiritualmente. O julgar os que estão dentro pode ser entendido como um esforço para tentar manter a harmonia e aquela moralidade dentro daquele grupo, né? E se a gente for ver lá em Corinto, era uma cidade cosmopolita com moralidade bem baixa, né? Jaime, meu querido. Por muito tempo eu me debati com essa questão do não julgar, né? Assim, para achar o fio da navalha que representa essa questão. E graças a Deus o Espiritismo trouxe esse esclarecimento. O não julgar não significa fechar os olhos ao que está errado, que é o que o Paulo está fazendo.
né? O não julgar significa você, de uma forma amorosa, entender o erro, né? Descartar o erro, mas amar o errante, né? Tem uma frase por aí que eu não sei se é evangélica ou se alguém inventou, mas eu acho muito boa, né? Que é assim: Deus rejeita o pecado, mas ama o pecador. É exatamente isso, né? Numa das passagens, eu estava tentando buscar aqui no Evangelho onde isso está descrito, né? Mas os espíritos até recomendam que a comparação entre o bem e o mal deva constantemente existir na nossa vida, internamente. Porque senão o mal se instala. Se eu aceitar tudo como adequado, em nome do amor, o mal é astuto. O mal não tem a moral para o repreender, ele vai e ocupa, né? Porque o mal, na verdade, é a ausência do bem pela nossa própria vontade, nesse sentido. Então, a recomendação é: repare, perceba, confronte, compare. Agora, tudo o que há de vir daí é que é a minha responsabilidade como espírito, né? Então, vamos supor que a gente está aqui numa discussão e eu fale uma coisa muito errada, ninguém tem que aceitar essa coisa, né? Agora, o ideal seria, de uma forma amorosa, contrapor isso, mas não para expor a pessoa, não para expor o Jaime, falar, Jaime fala muito, eu não gosto dele, ele está falando besteira, não. É no intuito de corrigir. É a reprimenda que Paulo aplica na base do amor, instruído pelo Cristo. Cristo, quantas vezes não fez essas repreendas? Se você lê o Evangelho, quantas vezes ele não aplica essa postura amorosa, mais strict, que eu esqueci como é que é o termo em português, que é severo. Então, com severidade, ele refuta o erro. Ó, tá errado, né? Você não precisa ter a palavra doce para isso. Às vezes, a situação, ela necessita de gentileza, de amor, mas de firmeza. Não, isso está absolutamente errado. Não dá para concordar com isso. Então, é esse o ponto que eu me debati durante muito tempo, né? Porque para mim ainda era confuso, lá para trás, né? Eu era mais jovenzinho, eu tinha essa confusão na minha cabeça e falei assim: não, mas como é que eu não vou julgar? É impossível, porque por mais que eu queira não julgar, o julgamento está em mim, para comparar o certo e o errado, o bem e o mal. Essa dicotomia existe dentro do ser. Nós, no mundo de provas e expiações, estamos constantemente expostos a isso. Mas isso não vai fazer com que eu exponha ninguém, com que eu tenha vontade de me vingar de alguém, que aí já está representando algo fora desse aprendizado que a gente tem com Paulo, né? O conteúdo que a gente está discutindo aqui é um conteúdo amoroso, gentileza, mas com firmeza, porque ninguém é bobo, né? Então não dá para chegar e falar assim: ah, tudo bem, você matou uma pessoa sem o menor problema, porque okay. Não é ok matar. Mas você não precisa trucidar, você não precisa afastar aquela pessoa de toda a sociedade nesse sentido. Mas entender com compaixão, é isso que eu queria concluir, que a compaixão vai te atrelar às outras vibrações de amor, de perdão, de fraternidade, né? A compaixão, para mim, é o pano de fundo. Quando eu conseguir estabelecer esse horário compassivo com qualquer situação, ótimo, aí eu vou estar na direção certa. Por enquanto, ainda tem umas desviadas para lá, umas desviadas para cá, o sangue italiano ferve, e aí eu tenho que buscar, como eu falo, né, as minhas ideias puxar pelo rabo para não sair. Graças a Deus eu já não estou mais batendo em mais ninguém, né? Então já deu uma melhorada aí. Obrigado, gente. Olá, Carlos. Carlos, meu querido. Essa questão do Jaime falou, um erro não justifica o outro, né? Então, a gente tem que tomar cuidado realmente com isso. Eu acho que essa questão do Paulo aqui no texto, né? Eu acho que a gente acaba vivenciando muito nos centros espíritas, assim, né? Que eu falo a nossa realidade. E aí, eu tô me lembrando muito do que o Saulo falou no estudo, né? Que é do embate, né? Que vai ter momentos que a gente não vai ter como fugir, mas aí a gente tem que utilizar o conhecimento que a gente tem, né? Que foi isso que o Jaime falou. Utilizar esse embate de uma forma amorosa, né? Sem destruir o outro, mas expor as nossas ideias de uma forma equilibrada, vamos falar assim, né? Eu frequentava o centro espírita aqui em Manaus, que
a infância e juventude estava com todas as salas e queriam fazer aula de dança, né? E aí estavam tirando as evangelizações para colocar aula de dança. E não tem nenhum problema colocar aula de dança, tá? Mas a finalidade do centro espírita é evangelizar. Não é uma escola de dança. Então, tu fechas a evangelização para fazer uma escola de dança. Então, teve uma reunião dos diretores e foi exposto isso, né? E acabou que fecharam realmente a evangelização para ter a dança. Mas foi exposto. E foi exposto dessa forma amorosa. Olha, nós somos um centro espírita, a nossa finalidade é evangelizar. Eu acho que pode colocar aula de dança em outro horário, né? Um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, fecha o centro espírita um pouco mais tarde. E aí não quiseram, né? Querendo ou não, a dança atrai também a juventude, né? Aula de violão e tudo. Mas assim, eu acho que a gente tem que ter noção da finalidade que a casa se propõe, né? Que a gente é espírita, ou qual é a nossa finalidade, alguma coisa nesse sentido. Mas a finalidade da casa espírita, assim, que é ajudar o próximo, que é evangelizar, que é estudar as obras básicas. Então, assim, essa questão do, como o Paulo fez aqui, do embate, é um pouco necessário, às vezes, para que a gente não perca o fio da meada, sabe? Assim, para que a gente não desvirtue os nossos conceitos, assim, sabe? Mais ou menos, não sei se deu para entender, assim, eu acho que a gente tem que expor o que, a gente acha correto, a questão doutrinária, sem a briga. Eu acho que, e essa é outro ponto, né, que a gente vê muito aqui nas cartas, né, que é a briga que ocorre muito nas casas espíritas, né? Eu acho que a gente tem que chegar a um grau de maturidade, que eu vou ter uma ideia diferente da Silvia e do Jaime, e a gente vai continuar se conversando, continuar sendo amigo, continuar indo comer uma pizza, sabe? Assim, eu acho que às vezes, quando a gente tem uma ideia divergente dentro do centro espírita, a gente se torna inimigo. E foi isso que aconteceu no centro espírita que eu frequentava. Então, acho que a gente tem que ter uma maturidade, assim, para quando a gente divergir por ideias diferentes, que vai ocorrer, nós somos pessoas diferentes, a gente não se torna inimigos, assim, eu acho que isso é também um pouco que a gente precisa fazer. Mari, minha querida. Boa noite. A fala de vocês dois, tanto do Jaime quanto do Carlos, me faz algumas reflexões. Primeiro, eu penso muito em mim, sabe? Eu espírita, eu mulher, eu evangelizadora, eu média ostensiva, porque ainda tem isso. Quem tem mediunidade ostensiva, às vezes, se não estiver bem, legal, acaba absorvendo do outro que está ali, querendo te testar, né? Que eu falo o outro desencarnado, e aí você tem que estar, assim, tentando ou buscando se equilibrar. E aí a tua fala, Carlos, me remete a uma situação que hoje eu estava participando de uma capacitação na evangelização infanto-juvenil, na Federação Espírita daqui do Amapá, e aí o tema é inclusão na evangelização. É uma temática extremamente interessante. Eu lembro quando a FEB trouxe essa discussão, eu participei do projeto piloto lá na FEB, na Copa, acho que na penúltima Copa, e foi assim um trabalho bem interessante que a gente pensou para estruturar, e hoje a gente está fazendo já essa inclusão, tem curso de formação virtual, e a gente tem as capacitações. Mas, infelizmente, foi a temática que a gente trouxe, né, hoje, que a gente ainda não sabe, a gente já iniciou o processo da inclusão, a gente, entre aspas, né, a gente já recebe o diferente, porque todos nós somos diferentes. Cada espírito tem uma especificidade. A gente já recebe o outro, mas a gente não consegue fazer o acolhimento desse outro ainda. A gente ainda está distante de fazer esse acolhimento por conta dessa diversidade que nós temos, de achar que já somos espíritos mais evoluídos e que quando o outro chega com numa situação diferente, numa ideia diferente, que vai tirar a gente da nossa comodidade, que a gente estava acostumado com aquilo, eu vou evangelizar para todo mundo de uma mesma forma. E não tem como. Eu, evangelizadora, estou com uma jovem de 27 anos que frequenta o ciclo da juventude que está lá na minha sala. Ela é autista grau 3. E aí eu tenho que
fazer um plano de aula, um plano um encontro da evangelização em que eu possa incluir lá. Mas para isso eu tenho que sair da minha zona de conforto. Mas para que eu saia da zona de conforto, eu tenho que falar para o coordenador lá do centro espírita que eu trabalho, da evangelização, que a gente precisa mudar algumas questões na própria evangelização e encaminhamento. E se eu não tiver uma fala amorosa e a outra não tiver acessível, não vai dar certo. Porque o que acontece no centro espírita, a gente quanto espírita também, a gente é cheio de melindres. Dificilmente alguém vai falar para mim, olha, Marineide, está equivocada nisso, 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 nisso. Se eu não tenho maturidade, eu já fico com raiva, já fico de mal. Eu já nem olho. Eu sorrio com aquela cara ridícula, né? Que a gente coloca máscara, mas no íntimo, meu coração está desejando horrores para aquela situação, para aquela pessoa. E aí eu vivo isso, eu também sou professora numa universidade pública. Eu tenho mais facilidade de fazer isso, essa maturidade que tu falaste, Carlos, com as pessoas que trabalham comigo, questão de divergência política, teórica e não sei mais o quê, de boa. Terminou ali, a gente debate, a gente não concorda, acabou, a gente sai para almoçar. Mas no centro espírita é difícil. Porque parece aquele ranço, fica aquela mágoa, fica aquele negócio estranho. E para quem tem sensibilidade, que percebe na fala, que percebe na energia, sabe que ali tem problemas. E aí eu acho que quando Paulo chama a atenção da gente, no meu ponto de vista, ele diz assim, caramba, cuida primeiro das tuas emoções, cuida primeiro, olha, vê se você está realmente colocando em prática aquilo que você está estudando, porque o espiritismo é isso, gente. O espiritismo é questionar-se sempre. Se você está equivocado, se você não está, se você está correto, se você não está. E aí você vai fazer essa comparação científica. Olha a ciência ali te ajudando. Eu não vou só pegar uma obra espírita e trabalhar ela seca. Eu tenho que buscar a filosofia, a psicologia, as heresias da vida, a própria ciências exatas e biológica, porque está ali a comprovação. E claro que eu vou pegar a religião para que ela me dê esse suporte moral e amoroso para que eu seja amorosa com o outro quando eu for falar, mas principalmente comigo, porque eu só vou ser amoroso com o outro se eu sou comigo, se eu me respeito, se eu sei das minhas limitações, se eu sei das minhas dificuldades, se eu sei dos meus equívocos, porque para quem é evangelizador, que todos nós somos, né? Mas eu falo mais para evangelização, se eu vou trabalhar com o tema do perdão numa aula de evangelização, primeiro vem para mim. Eu vou falar de perdão, mas eu acabei de brigar com meu marido ou com meu filho e vou falar de perdão. Aí vem na minha mente aquelas intuições, mas você não faz. Mas você prega algo que você, na verdade, está equivocado. Então, eu acho que um dos problemas nossos, principalmente eu nunca fui, né, dirigente de centro espírita, mas deve ser difícil você lidar com essa diversidade toda. E para mim, que sou evangelizadora, saber que um centro espírita abriu mão da evangelização para trabalhar com a arte espírita é delicado. Porque que tipo de arte espírita vai ser trabalhado ali naquele centro se esqueceu da parte doutrinária, da filosófica e da religiosa? A dança pela dança? Não se tem dança pela dança espírita. Eu vou tocar o violão, que música que eu vou trabalhar? Por exemplo, uma música, hoje eu chorei lá na harmonização, uma música da Tim Vanessa, que fala da Aurora. Gente, aquela música me sensibiliza assim, horrores. E tinha gente lá dançando, tocando, povo usando violão, outro com a voz e a outra dança. Mas todos fazem parte da evangelização. E aí, se eu abro mão disso? E se o dirigente não teve a sensibilidade, como diz você, Carlos, que falaram com amorosidade, mas abriram mão, já é problema deles. E aí eu acho que é isso que o Paulo me chamou da atenção da gente, né?
O que é que está faltando para nós? Será que a gente está fazendo aquilo que Santo Agostinho fala para a gente lá na questão 919A? Que a gente precisa fazer esse autoconhecimento, essa autoavaliação em nós? E que a Joana vive, o Jaime que gosta muito da Joana, que estuda, né, ela chama a atenção da gente para fazer essa autoavaliação, esse auto... esqueci as palavras lá, mas que eu acho muito interessante, né, para a gente fazer esse refinamento primeiro com a gente, porque aí a gente talvez não se equivoque tanto como a gente vem se equivocando. Eu não sei se eu estou errada, sabe? Mas eu penso que eu já passei por tantas religiões, em várias encarnações, e agora eu cheguei no Espiritismo. E não foi a primeira vez, né? E com mediunidade ostensiva, porque ou eu me ajeito ou entorto de uma vez, gente, porque tá complicado. Mas esse estudo faz com que a gente reflita bastante a nossa conduta mesmo, né? Enquanto uma pequena sementinha que está trabalhando nessa divulgação da mensagem do bem. Câmbio e passo para alguém. Mari, além de fazer com que as pessoas se sintam acolhidas, elas têm que ser aceitas, né? Independente das suas imperfeições. E cabe a nós, né, criar esse ambiente de segurança, de apoio, ajudando a cultivar uma cultura de amor, de respeito, onde cada um possa crescer em sua fé, em sua humanidade, né? Então, eu acho que essa é a nossa missão dentro das comunidades espíritas, dentro dos centros. E tudo que vocês falaram, né, sobre a questão do julgar, né, como é importante a gente olhar para dentro de nós mesmos, né? Todos nós temos falhas e o julgamento severo, ele pode ser um reflexo das nossas próprias inseguranças, das nossas próprias imperfeições, né? E a gente convive com pessoas, com irmãos que não compartilham dos mesmos valores, das mesmas crenças, mesmo nas mesmas comunidades, né, no mesmo meio, a gente sempre vai encontrar as divergências, né? E tem que ter o respeito, né? O respeito pelas diferenças é essencial para ter uma convivência harmoniosa, fraterna e principalmente misericordiosa, né? E vamos olhar um pouco para o julgar, né? O julgar, no grego, ele vem de crino, que é uma posição de opinião relativa ao certo e ao errado, né? Então, examinar, julgar, pode ser também sujeito a alguma censura, e daqueles que atuam como juízes ou árbitros em assuntos da vida comum. Então, vamos olhar um pouco para dentro das escrituras, aonde que esse julgar, aonde que ensina a julgar com uma certa tolerância, né? Em Mateus 7, versículo 1, como eu já citei, né? Se a gente for olhar o primeiro versículo, né, tá lá, não julgueis para que não sejais julgados. Se a gente parar aí, a gente vai falar assim, a gente não pode julgar, para a gente não ser julgado. Mas, logo em seguida, né,
nos versículos seguintes, Jesus, a gente vê que Jesus, ele não está proibindo o julgamento, mas só o julgamento hipócrita, que ele vem falar logo em seguida, né? Que ele fala assim, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixai-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do teu irmão. Então aqui Cristo, ele vem orientando esse julgamento, né? Aí tem também em João, capítulo 8, versículos de 7 e versículos 11, que na questão da mulher que foi pega em adultério, né? Ela é trazida pelos escribas, pelos fariseus, só ela, né? Não, ela já teve um julgamento, porque se não tivesse, estaria o homem também. E Jesus fala, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra, né? E aí no versículo 11 ele vem falar, nem eu tampouco te condeno, vai, não peque mais, né? E aí também tem um versículo, alguém levantou a mão? Eu já, pode falar, meu querido. Você estava falando e veio assim na minha cabeça essa questão do julgar, né? Eu fiz direito, sou advogado. E o julgamento nada mais é do que um confrontar de provas para que você chegue numa conclusão e ver quem está certo e está errado. Assim, a forma mais simplória que você possa analisar o julgamento. Como é que eu, no mundo de provas e expiações, do alto da minha infinita imperfeição temporária, da minha ignorância temporária, eu tenho condição de julgar alguém? A minha verdade, ela é só verdade para mim, baseada na minha perspectiva, no meu aprendizado, nos meus erros, tropeços. Então, isso ainda no bojo do mundo que nós vivemos, do padrão vibratório que nós estamos, filosoficamente é claro, diz se você entender. Eu não tenho a capacidade de julgar ninguém, nem o pior dos assassinos, porque eu não sei o que ele passou, o que ele entende como certo ou errado. Eu tenho a condição de analisar sobre o meu estofo moral o que eu faria ou não. Esse julgamento interno me faz crescer. Mas externar isso, assim, apesar de inúmeras vezes já ter feito isso e cada vez mais me restringir dessa infelicidade, vamos dizer assim, eu não tenho capacidade. E eu gosto sempre de usar, eu tenho aqui até o meu cubinho mágico, né? Não dá para vocês verem aqui, pronto. É o seguinte, vocês estão vendo verde, eu estou vendo azul. Então, para mim, o azul é verdade, para vocês o verde é verdade. Se eu viro, agora vocês estão vendo azul. Se der para ver, né? Porque tem um fundo de tela que está ferrando. Aí, vocês agora estão vendo azul. Agora a verdade para vocês é azul e para mim é verde. Então, assim, isso é tão mutável conforme eu vou crescendo. Conforme eu vou evoluindo, conforme eu vou expandindo a minha consciência, conforme eu vou ampliando a minha capacidade compassiva de enxergar o outro, eu vou me colocando no lugar do outro. E vou buscando entender a perspectiva dele, porque é tudo uma questão de perspectiva. Ah, isso vai me dar o direito de julgar? Não, é aí que eu não vou querer julgar, porque aí eu vou ter entendido que a verdade, ela é fracionada no nível que nós estamos. Ela só é absoluta no nível de Jesus. E olha o que Jesus falou para a adúltera. Não sou eu que vou te julgar. Poxa, entendeu? É assim, é óbvio que a gente precisa lutar muito com essa questão interna, né? A Marineide lembrou, né, a questão da Joana. Não é que eu goste da Joana, é que a Joana entrou goela abaixo na minha vida. Porque senão eu não iria ler. Para ser muito sincero com você, eu senti uma dificuldade tremenda
de ler Joana. E deixava de lado. Por quê? Eu estou na minha zona de conforto. Vamos ler André Luiz, que é mais legal, né? Ele conta história, eu entendo. Aí um belo dia, alguém chegou para mim e falou assim, então, você vai fazer uma live e o livro é esse da Joana. Falei, Jesus, como é que eu vou ter capacidade de falar sobre isso? E aí, eu entreguei na mão dele, falei, bom, se o senhor me elegeu, o senhor vai ter que me ajudar. Obviamente que é um esforço. Hoje eu estou aprendendo a entender a lógica que a Joana nos coloca, porque eu estou me alterando, né? Então, obviamente que ela caiu na minha vida por a necessidade pura da minha própria alteração, né? E eu sou grato, né? Em momento algum eu refutei isso, eu perguntei, né? Poxa, mas será que tá certo isso? Porque imagina você tendo as maiores dificuldades do mundo para entender uma frase da Joana, você fazer uma live para explicar um capítulo inteiro. Então, esse fui eu, na primeira fase, 2 anos atrás, 3 anos atrás, sei lá. Mas passou, né? Ainda as dificuldades continuam? Claro, todos os dias, todas as vezes. Como é que eu supro isso? Estudando mais, pesquisando mais, entendendo mais, ampliando mais o meu conceito em todos os aspectos para tentar trazer o que a Joana fala. E não significa que eu concorde 100% com ela, não. Algumas vezes eu olho e falo, pô, eu não concordo. Pode ser que seja ignorância minha. Eu não vou criticar. Mas a concordância não existe 100%. A única concordância, para você ser sincero hoje, que eu tenho 100% é com Jesus. O resto, eu estou sempre contraponto. Né? Todos os outros autores, por mais elevados que sejam, eu confronto, porque é isso que faz a minha fé raciocinada. É isso que me faz entender que o meu conceito de certo e errado pode estar parcialmente certo, como pode estar certo. Eu só vou ter essa certeza quando eu chegar lá, né? Então, eu só quis trazer isso que a Silvia colocou de uma maneira maravilhosa, trazendo o exemplo de Jesus para a adúltera, porque, de novo, se ele não julgou, do alto da sua sabedoria, da sua pureza, quem sou eu para julgar? E não quer dizer que eu não faça. 24 horas por dia isso está pipocando na minha cabeça. 24 horas por dia eu estou combatendo isso. Então, é a questão que Emmanuel nos traz no livro Consolador, né? De tanto aplicar a disciplina antecede a espontaneidade. Só de tanto aplicar a disciplina, um dia eu espontaneamente vou ter essa reação de não julgar. Ainda julgo, mas estou conseguindo pegar vários pelo rabo. Obrigado. Dani, minha querida. Oi, pessoal. Só para corroborar com o que vocês colocaram, eu acredito muito que os julgamentos mais severos, aqueles mais... Eles falam mais da pessoa que julga e que tem essa verdade espelhada e acaba sendo um choque para essa pessoa se ver naquela situação e julgar, né? Todos nós, e eu acho que isso é passível do ser humano, temos esse impulso de julgar, até que, claro, a gente comece a tentar segurar, como diz o Jaime, pelo rabo, né? E ir trabalhando isso na gente, de opa, não, só um pouquinho, né? A gente nunca sabe o que a pessoa está passando ali, o cara que te deu uma fechada no trânsito, tu não sabe se ele está indo socorrer alguém, tu não sabe, então, não, né? Se a gente não passa por determinadas situações, fica um pouco mais difícil também a gente ter uma compreensão. Eu acho que o dia a dia da gente vem trazendo esse conhecimento junto com os estudos. Eu acho isso muito importante, né? Meu caso, por exemplo, sempre me trago como exemplo porque, gente, eu sou uma eremita, eu vivo dentro da minha bolha, então me desculpem se eu não tenho algo muito maior para trazer, mas é isso. A gente passa por julgamentos diários, né? Eu passo por muitos julgamentos, né? Por que eu não identifico o meu filho com um colarzinho? Por que o meu filho tem determinado comportamento em tal lugar e as pessoas acabam não entendendo? E eu entendo que as pessoas achem esquisito, né? E não compreendam os meus motivos, enfim, não saibam, não me conheçam, mas eu também preciso entender que, falando sobre o que a Marineide falou da questão da inclusão,
né? Eu tenho uma visão sobre isso um tanto quanto diferente da maioria das mães, das famílias atípicas, né? O meu entendimento com relação a isso é que a gente precisa preparar... Pessoal, tu já quebrou o dedo nessa porta, sai daí. Me perdoe. A minha visão com relação a isso é um pouco diferente, porque o que acontece? Eu acho que a gente precisa preparar as nossas crianças diferentes, que todos somos, mas enfim, para a verdadeira inclusão. As pessoas não são também obrigadas a serem enfiadas goela abaixo numa questão de vamos adaptar todos e cada um tem que ser, senão a coisa vira uma bagunça, né? Então, assim, a gente tem que ter uma certa compreensão, mas cabe a nós, que somos os diferentes também, a gente tem que ter uma compreensão e um respeito com relação a isso. Fugir um pouco, né, da temática ali, que é o julgar, mas eu acredito que entra também na história do não julgar para não ser julgado, sabe? Eu não posso julgar a Silvia por ela não entender que o filho grita no meio da live, no meio do estudo. Ela não é obrigada a entender isso, mas eu me coloco numa posição de compreender que ela não é obrigada a entender isso. Eu não sei se está ficando meio confuso o que eu estou dizendo, se vocês estão compreendendo. Eu acho que tem que haver esse não julgar de todos os lados, mas também acho que a gente tem que aprender a tolerar determinadas coisas. Já que a gente está nesse estudo, já que a gente conseguiu, pelo menos nessa encarnação, encontrar o caminho de estudar, de aprender, e a gente está tendo a oportunidade que muitas pessoas não estão tendo, não tiveram, enfim, que é conhecer, né, o Espiritismo. Cabe a nós também tolerar um pouco mais determinadas coisas, né? Eu tive um caso há pouco tempo de uma vizinha aqui que, enfim, o meu filho estava gritando lá embaixo. A maioria dos meus vizinhos sabe que eu caí autista, mas alguns ainda não sabiam e tal. E aí ela foi gritar com ele e tal. E eu disse para ela, olha, também não sei se eu já contei isso aqui, não, se é para o meu filho que está gritando, eu sinto muito, mas isso não vai resolver. E aí ela ficou meio estranha, assim. Eu disse, olha, assim, 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 meu filho é autista e tal. E ele grita mesmo. Então, se está te incomodando, te peço desculpas. Quem sabe a gente vai mais, né? Vamos tentar se ajeitar aqui. E aí ela veio, enfim, muito chateada, me pediu desculpas. Eu disse, não, eu entendo, porque as pessoas também não são obrigadas a saber. E tá tudo bem, eu não tenho ressentimento com relação a isso. Mas da próxima vez que tu vê ele gritando, tu já sabe, então fica tudo mais tranquilo. E foi uma boa resolução. Porque quando tu respeita o ponto de vista da pessoa, tu adquire esse respeito também da outra pessoa, na grande maioria das vezes. A não ser que ela seja muito ignorante. E aí tu só lava as tuas mãos e deseja o melhor para ela e segue o baile, como se diz por aqui. Mas eu acho que essa tolerância tem muito a ver com a questão do julgamento. É normal que a gente aprende desde pequeno a julgar o que é certo, o que é errado. Ai, olha ali, o fulano tá com a blusa rasgada. Que mãe tá? Aquela coisa desde criança a gente vai aprendendo a ser assim. E para transformar isso é um trabalho de formiguinha. Mas se a gente tem a oportunidade de começar, eu acho que isso é muito importante. E deu, pessoal, deu. É isso aí. Beijo. Mari, minha querida. Microfone, Mari. Eu já estou ouvindo. A gente fala de julgamento, né? Mas por que? De onde originou essa questão do julgar, né? Como começou isso? Por que a gente julga o outro? E o que nos incomoda, seja no outro, seja em determinada situação? A gente quer sempre emitir um parecer ou uma opinião em cima do quê? Daquilo que a gente acha que é uma qualidade
talvez nossa, que a gente queira, porque quando você fala, Dani, a gente entende isso que você falou da questão da inclusão, é uma coisa que a gente até discutiu hoje, que para fazer esse processo inclusivo na evangelização, especialmente que é onde é o meu métier, né, a gente tem que fazer um planejamento inclusivo. E entre nós, evangelizadores, primeiro, para que quando a gente vá fazer um determinado, na condução do encontro, em determinados momentos, dependendo do tipo da situação que a gente vai enfrentar, seja na infância ou na juventude, aquele que não é o atípico, ele entenda também e que ele consiga, junto com a gente, resolver a situação, porque às vezes se é uma criança que é hiperativa ou determinada situação, ela precisa, às vezes, de um acolhimento, então ela vai ter que ela gritar. Ela pode fazer determinadas situações em que a gente já sabe por que está fazendo aquilo, sem que a gente julgue. Porque quem julga, na verdade, aí vem a questão do julgamento, somos nós adultos. A criança, se ela foi educada desde cedo a não fazer esse julgamento, a não achar que é o parâmetro dela que é o certo, a qualidade, aquilo que ela é a certinha, que ela está fazendo aquilo que aparentemente é certo ou errado, que a gente acaba não ensinando o que é o certo ou errado. Se a gente ensinar para a criança que quando ela tiver dúvida se aquilo está certo ou está errado, é só ela perguntar: isso que eu estou fazendo me faz bem? Vai fazer bem para o outro? É isso realmente que eu vou, por exemplo, se eu vou comer algo que a minha mãe diz, não come isso aqui, que faz mal. Aí, mas eu quero experimentar, porque a gente também é cientista, né, desse momento, né? Eu quero experimentar para ver se realmente aquilo me faz mal. E eu vou fazer minha reflexão para ver se aquilo, eu tenho que comprovar se faz mal. Aí eu vou ver, realmente aquilo não me faz bem, não fez mal para mim. Então aqui eu já posso dizer, exemplo, que comer melancia à noite, só um exemplo, faz mal. Então eu não vou oferecer uma melancia para alguém que chega na minha casa, porque eu sei que faz mal para mim e vai fazer mal para o outro. Então, eu já vou usar, é como se eu fosse selecionando aquilo que realmente faz bem para mim e faz bem para o outro. Mas quando eu começo a julgar, eu acho que foi o Jair que falou, salvo engano, ou foi a própria Dani, eu estou julgando aquilo que dentro no outro, aquilo que tem em mim também. Por que me incomoda um comportamento do outro? Por que me incomoda a forma como o outro é? Que eu vou estar julgando como se eu fosse um juiz. É complicado a gente olhar para isso e me sentir inquieto, só porque o outro fala muito, de repente. Ele fala muito, por quê? Pode ser um problema que ele veio e que ele consegue falar bastante. Hoje a gente estava até estudando isso. E aquele que fica quietinho, calado? Pode ser que também tenha alguma dificuldade, mas o grande problema é que eu não vou lá com o outro ou com os outros e vou querer saber o que que tem, o que que ele tem, quem é ele. Eu não conheço, porque hoje, mais do que nunca, parece que a gente não olha mais nos olhos do outro. A gente não dialoga mais com o outro. A gente não se olha no espelho para ver quem a gente é. E aí a gente não faz o julgamento que poderia ser com a gente mesmo, para saber se eu estou falando ou se eu estou fazendo aquilo que é coerente, que é correto, o que é certo, do ponto de vista que não faz mal para mim e vai fazer mal para o outro. Porque eu acho que o certo e errado, se a gente for olhar para a ciência, eu posso estar defendendo uma teoria que a bomba atômica é excelente. E eu tenho todo um cabedal teórico, metodológico, científico que vai me dizer que é. E eu defendo isso. Mas eu sei que vai matar muita gente. Mas para mim tanto faz se mata ou não mata. Eu cientista. E eu vou pelo lado da filosofia que certo e errado é relativo, porque eu vou matar, vou explodir
não sei quantas pessoas, quantas famílias, um país, mas que vou ficar bem, porque o meu está de boa aqui. Mas se eu for olhar pelo lado religioso, isso não é legal. Esse certo ou errado, ele tem um outro tipo de parâmetro, que é fazer o bem para mim e fazer o bem para o outro. Então, se quando eu tiver uma criancinha que eu for... Porque na aula de evangelização a gente só fica 1h30 com a criança. Mas a criança, eu acho que o maior evangelizador é o pai e a mãe, tá ali. E aí, se você tem, por exemplo, eu vejo casal que tem... Nem sempre é... Uma família que tem um filho autista, um exemplo, autista e o outro não, um cuida do outro. E eles parecem que não têm muitos problemas, aparentemente. Eu lembro que eu estava um dia desse na federação, aí era o dia que eu fui aplicar passe. E aí tinha uma criança, um casal que chegou lá com um filho que é autista grau 3 e a filhinha pequenininha. E aí a criança começou a andar para um lado e para o outro, andando nas pontinhas dos pés, e eu sentia que ele estava incomodado. Eu fui lá com ele, eu falei assim, olha, amor, não te preocupa. A gente aqui está preparado para ficar com seu filho, cuidando do seu filho, e deixa ele fazer, ele é criança. Dani, na federação a gente ensina as pessoas que o palestrante ele vai se virar se tiver uma criança gritando, chorando, pulando e saltando. O foco dele não é a criança, é o trabalho que ele está fazendo. Foi o que eu falei para o pai. Não te preocupa, preste atenção na palestra que a gente cuida aqui do teu filho. E a criança ficou lá de boa. Depois foi tomar o passe e foi embora. Então, quem que estava certo? Era eu? Era ele? Era o palestrante que estava ali na frente? Que o palestrante não estava nem incomodado, porque a gente já tinha trabalhado isso com eles. Talvez os pais estivessem preocupados se era certo deixar a criança sentada, que a criança não senta por muito tempo, né? Independente de ser atípico ou não, ela não senta, ela não fica quieta o tempo todo. Não tem como. Então, se eu não sei lidar com uma criança, eu não vou abrir um centro espírita para atender só adulta, a não ser que eu coloque lá. Então, isso também eu acho que depende muito da forma como acho que a gente vê as coisas. Esse julgamento, para mim, é algo assim que eu venho trabalhando muito comigo também. Por que eu julgo o comportamento do outro, a ação do outro? O que me incomoda tanto no outro? É porque eu acho que em mim está aqui e que eu ainda não consegui trabalhar. Daí, talvez, que a gente se torne juiz, né? Juiz o tempo todo. Porque é complicado para nós. A gente olhar que aquele outro está fazendo algo que me incomoda e que aí, às vezes, eu ainda tenho a cara de pau de ir lá, levantar o dedo, apontar o erro do outro, quando esse erro está mais em mim do que no outro mesmo. Eu não sei se eu me perdi falando tanto aqui que eu tenho que anotar, porque eu acho que eu tenho TDAH também. Se perdeu não, Mari. Teve umas falas muito pertinentes, né? Quem sou eu para julgar, né? Quem de nós é perfeito, né? Quem é você para julgar? Quem julga com perfeição? E aí a Mari também falou do olhar, né? Como é importante a gente olhar além. Quando a gente vai emitir alguma importância da gente olhar além das aparências, da gente ver que esse olhar é enxergar a profundidade que dentro daquele ser tem uma pessoa e que ela também é passível de erro, ela também tem falhas, né? Então eu lembrei da mulher que unge os pés de Jesus com perfume na mulher pecadora, né? Que uns falam que é Maria Madalena, né? Então, misericórdia de Jesus no julgamento
Simão fariseu, né? E Jesus, ele usa da misericórdia, né? Ele olha além. Então, ele tem um olhar misericordioso. Então, compreender que o julgamento humano, muitas vezes, ele se limita às aparências, ele se limita à superficialidade, à formalidade, e a gente não pode se deter apenas ao exterior, né? Então, é importante esse olhar além, né? Porque a gente não pode perder o foco que dentro daquela pessoa tem um ser, tem um coração ali, né? Carlos. Eu vou fazer só um comentário rápido, né? Eu acho que nessa questão de julgar, que eu me sinto muito confortável de fazer certas colocações no NEP, e eu não sinto essa mesma facilidade em algumas casas espíritas. Em algumas casas espíritas, eu simplesmente não falo certas coisas. E eu entro lá como se eu estivesse sempre bem, porque por causa dos julgamentos, né, e da fofoca e de outras coisas. E no NEP, e eu acho que é por isso que eu gosto tanto, eu não posso falar por todos, né, mas dos que eu participei, assim, eu sinto um bem-estar muito grande justamente por causa disso. Assim, eu acho que não há esse julgamento, sabe? Assim, eu acho que é uma compreensão muito grande. Às vezes a gente fala alguma besteira, alguma coisa assim, mas não vê uma repreensão, sabe? Assim, parece que o ambiente é muito diferente, assim, é um ambiente muito especial para mim, eu vou falar pessoalmente. E eu acho que a gente precisa um pouco levar isso, sei lá, eu acho que a gente está tentando, a gente se reúne, a gente frequenta as casas espíritas, tudo. Eu acho que a gente talvez tenha uma visão diferente já, mas como seria bom se as casas espíritas tivessem essa divergência, não tivesse essa briga e tudo, né? Eu acho que o NEP, eu acho que essa questão do julgamento, assim, eu acho que o NEP tá bem legal, sabe, assim? Eu acho que deve ter os problemas e tudo, porque todo mundo é ser humano, mas, assim, eu acho, me sinto bem confortável, assim, sabe, de fazer certas colocações, de falar, de ouvir, e não vejo muita briga por causa disso, sabe? É bem isso, é bem isso. Quando Jesus chama de hipócrita, né? Aqueles que se dedicam a julgar, né? É esse julgamento sem olhar além, né? É o julgamento que condena, é um julgamento e o julgamento que condena, que está ali, ele leva ao erro sempre, porque nós não temos esse poder de julgar, e nós não, muito menos o de condenar, né? Porque quando alguém julga, automaticamente ele está acusando, né? Sempre tem uma acusação por trás, né? E é o oposto daquilo que Jesus fazia, né? Jesus, ele não acusa, ao contrário, ele defendia, né? Então, assim somos nós, a gente quer trilhar, a gente está em busca de trilhar esse caminho com Jesus, né? Então, mais do que a gente não pode ser acusadores, nós temos que ser defensores. Então, e o que é esse olhar? O olhar que a gente tem quando alguém erra, né? Então, tem que ser um olhar misericordioso, porque nós somos passíveis de erro. O irmão que erra também é passível de erro. Um dia ele chegará à perfeição, né? E o Papa Francisco, ele tem um livro que chama Quem Sou Eu para Julgar? Eu não sei se vocês já... tem dentro desse livro tem muita questão da doutrina católica, né, da religião católica, mas ele fala sobre o calar. E é importante quando a gente vai, em vez de falar, emitir, é só simplesmente
Calar. Então, é acolher em vez de julgar. É o que a Marinete falou, o que a Dani falou, é o acolhimento em vez de julgar, em vez de falar, né? O conselho dado, né, por Jesus de não julgueis para não julgar, não seres julgados, é um convite à nossa transformação interior. Então, quando a gente resiste a um impulso de falar, um impulso de julgar, um impulso de brigar, na verdade, a gente está optando por uma vida mais humilde e uma vida que a gente dá abertura ao outro, né? Então, quando a gente se cala diante de uma de uma tentação de julgar, não é apenas um autocontrole que a gente demonstra, mas também um ato de amor, um ato de respeito pela dignidade do outro, né? Dani, minha querida. Eu ia ficar quietinha, mas me lembrei de um caso interessante. Uma vez eu participei de um evento em Caxias, a trabalho, e no estande do lado do meu tinha um menino bem jovem, que era evangélico. E aí, não sei por que a gente entrou num assunto de religião, né? A gente passava lá uma semana em estande de evento, tem assunto a dar com pau, né? Qualquer assunto é assunto. E aí chegamos na questão da religião. E aí ele veio, ele me disse que ele era evangélico, a noiva dele também era evangélica e tal. Eu, ai, que legal, que é bacana, né? Um casal jovem, os dois na igreja, bem encaminhados, né? Na minha cabeça e tal. E aí eu disse, ai, que interessante, que bacana. E aí ele disse assim, qual é a tua religião? Só um pouquinho, Caio. Daí eu falei assim, eu sou espírita. Espírita? Daí eu falei, sim. Daí eu falei, olha, já não é negócio de macumba. Falei, já falo assim que é pra pessoa entender que não é macumbeiro, entendeu? E não tem nada contra os macumbeiros, mas né, não é. Só um pouquinho. E aí eu falei, não, eu não sou, não é questão de macumba. E aí tá, daí ele já aceitou um pouco melhor, já não quis sair do lado do estande. Daí ele disse assim, tá, mas me explica aí, esse Allan Kardec é tipo Jesus? Eu falei, não, Jesus é o cara. Jesus. Aí eu fui atalhando a história para tentar me explicar em uma hora ali. Tá, bateu sem querer, agora junto. E aí, Oi, Caio. Vou terminar bem rápido, que o Caio tá na sacola aqui. E aí eu disse para ele, não, aí resumindo, né, eu não queria entrar em debate lá, e nem, né, não era a minha intenção era só ser vizinho distante por uma semana na paz. Aí disse, não, deixa eu te explicar. Jesus é Jesus, né? É o cara, assim, nessas palavras. Jesus é o cara, né? Deus, Jesus. E Allan Kardec, quem é, então? Allan Kardec é o pastor, compreendeu? É o pastor, ele está nos traduzindo o que Jesus dizia. E aí essa foi a minha saída. E assim, contando de um lado divertido, mas assim, foi uma experiência para mim muito interessante. Porque assim, foi a saída que eu encontrei para a gente continuar se dando bem, né? Dele não achar que eu era macumbeira e de também fazer as pessoas tentar mudarem um pouquinho a percepção, né? Do espírita, meu Deus, é um ET do meu lado, né? Não é. Jesus é Jesus para nós também. É o mesmo Jesus, maravilhoso, único, mas é uma visão um pouquinho diferente que a gente tem, né? Mas tu acredita em reencarnação? Eu falei, acredito, mas a gente não vai entrar nesse assunto agora, senão nós vamos se estender aí por mais uma semana, e aí cortei o assunto. Mas resumindo, ficamos amigos. Isso é o que importa. Essa foi a colaboração, a última, prometo. Muito bom essa questão de Allan Kardec e pastor, viu? Você sabe que eu nunca tinha pensado nisso, viu? Também não. Mas é isso, é a compreensão. Desculpa, mas é a forma que eu encontrei porque eles têm os pastores, né? E tem toda a questão filosófica deles, enfim. E aí foi a maneira que eu tentei de exemplificar quem era Allan Kardec sem entrar muito na explicação doutrinária.
Nós já estamos caminhando para o fim, né? Já deu nosso horário. A nossa vida, né? Nosso caminhar, né? É um caminhar cheio de curvas, cheio de subidas, cheio de descidas, descidas tranquilas, subidas íngremes. E ao longo dessa jornada a gente se depara com situações, e a gente vai se deparar com situações que nos vão forçar a parar, refletir, tomar decisões, e decisões que incluem pontos de vistas e que podem definir muitas coisas, né? E essas situações muitas vezes surgem de maneira repentina, né? E testam as nossas capacidades, né? E nada mais do que é importante da gente ter a compreensão, o perdão, e tentar ter uma ausência de julgamento sem misericórdia. Quando precisar emitir um julgamento, que ele venha com misericórdia, que a gente possa olhar além. E a gente, no nosso caminhar, se a gente tiver compreensão, perdão, e esse julgamento olhando além, a importância do olhar, né, vai nos desafia a olhar além das aparências, a enxergar o outro, a nos colocar na posição do outro, enxergar as suas lutas, as suas dores, suas experiências com empatia, e compreender é sentir, a gente sentir o outro, né? Sentir com o outro. Então, todos carregam imperfeições, carregam suas próprias feridas, às vezes as feridas estão abertas, e muitas vezes os nossos julgamentos são reflexos das nossas realidades internas, né? E perdoar é um ato de libertação, né? A gente soltar as correntes que nos amarram, né? Perdoar, nos libertar das ofensas, mesmo que nos julguem, e libertando do peso de ressentimentos, né? Então, tem mais alguém que quer fazer alguma contribuição final? E a gente vai errar. Errar faz parte da experiência humana, né? Inevitável. Somos seres humanos em constante aprendizado. Nós estamos aqui em busca da perfeição, mas nós ainda erramos, ainda vamos nos deparar com dilemas de como que a gente quer ser tratado pelos outros, né? Como que seria a melhor maneira de tratar. Dani, minha querida. Vou ser bem rápida, gente. Desculpa, mas eu não podia. Essa frase me veio muito. Meu pai dizia muito que na balança da vida, quanto mais conhecimento vai entrando, mais a nossa arrogância do ser humano, não sei se é bem a palavra, mas ele usava a arrogância, ela vai diminuindo. Então, o conhecimento vai preenchendo, é como a água e o óleo, né? O conhecimento vai preenchendo e aquela arrogância de achar que a gente sabe tudo vai diminuindo e a gente vai se tornando mais humilde e aprendendo com as oportunidades diárias. E eu admiro muito ele, meu pai, né? Já está lá já voltou para a pátria mãe, mas me deixou muitos ensinamentos. E eu acho que esse é um dos que eu levo para minha vida. Quanto mais a gente permite que o conhecimento entre, mais a gente vai dando oportunidade para seguir aprendendo, porque aí a arrogância vai dando espaço. É isso. Desculpa me estender demais. Imagina, e terminando com Kardec, né? No Código, na doutrina das penas eternas, né? Quando ele fala
Se Deus, tocado pelo arrependimento de um condenado, pode estender sobre ele sua misericórdia de um condenado da justiça, de alguém que matou um outro irmão, né? E retirá-lo do inferno, não há penas eternas, né? Não há mais penas eternas. E o julgamento pronunciado pelos homens é revogado, né? Então, quem somos nós, né? Quem somos nós? Que a gente possa reconsiderar como entendemos o julgamento, né? Que a gente possa sempre refletir como Jaime, como a Mari também falou, como todos nós, né, sempre batemos na tecla, né? O meu marido ainda fala que julgar é um... E Kant fala, né? Kant tem um livro que... Immanuel Kant, né? Que ele fala sobre que o julgar, ele é uma faculdade, né? A faculdade de julgar, ela é essencial para a nossa capacidade de aplicar conceitos e regras ao mundo que a gente experimenta, né? Então, é fundamental. Então, Kant já lá em 1700 já falava isso, né? Então, que a gente aprenda e reveja sempre os nossos conceitos de julgamento e aprenda a olhar sempre além, o olhar com misericórdia, o olhar de Jesus, né, para a gente aprender com os julgamentos. Alguém para fazer a nossa prece final? Eu não queria fazer a prece final, não, mas eu queria só, depois da gente parar a gravação, por favor. Eu queria 1 minutinho só depois para mandar uma mensagem para vocês. Tá, Jaime, então, você que falou, Jaime? Então, aí depois eu encerro, aí a gente ouve o Carlos. Senhor Deus, Pai de amor e de misericórdia, amado Mestre Jesus Cristo, nós pedimos o suporte da espiritualidade amiga para que a gente consiga fixar os conceitos aqui discutidos. Para que no exemplo de Paulo, sobre tudo que foi trazido à discussão, nós consigamos refletir, nós consigamos meditar, incorporar ao nosso estofo moral e agir adequadamente. Cada vez mais controlando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, no intuito de acompanhar de perto, cada vez mais perto, os passos do Mestre Jesus. Peço que o Mestre Jesus nos abençoe nessa semana que adentra, que ela seja cheia de desafios, conquistas, e os eventuais e potenciais tombos se transformem em aprendizado. Assim seja, graças a Deus. Tá no mudo, Silvio.